Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast Político Entrevista Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas em São Paulo. Comigo, a repórter Giovana Neves, a quem eu agradeço pela companhia. Muito bem-vindo, Kassab, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu Tá que sem som. agradeço o convite de vocês, é uma alegria muito grande, Beth, estar com você, com a Jordana, com o Cláudio, para conversar um pouquinho sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre política, à disposição de vocês, numa Então, audiência tão qualificada. obrigada. Vamos começar então pelas questões nacionais. O governo 3.0 do presidente Lula, já que ele está no terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, vem pecando em uma área fundamental, a articulação política. O presidente é considerado um exímio articulador, mas nessa gestão já sofreu derrotas importantes no Congresso, como na questão do marco do saneamento. E tem, além de tudo, de apaziguar os ânimos internos do seu partido, o PT, e agora também mais um imbróglio, o embate entre a ministra Marina Silva e seu líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, que acaba de deixar a rede. Além disso, nós temos três CPIs instaladas. Como diria o Lula, nunca antes na história desse país, tantas CPIs instaladas ao mesmo tempo, o que dificulta o andamento dos trabalhos legislativos. Kassab, você também é considerado um dos grandes articuladores políticos deste país. Com todos esses problemas, o que o Lula precisa fazer para fazer andar esse setor? Que conselho você daria para o Lula? Olha, quem sou eu de falar de política diante de três craques aí da comunicação, que são vocês três? Mas eu diria para você que não é bem assim. O governo está no início. Tira janeiro, que foi um início muito turbulento, Beth. Nós estamos na prática, no terceiro mês do governo. Que o governo está tendo contratempos, é claro que está tendo. Está tendo dificuldades, está claro que está tendo. Está errando, está claro que está errando. Mas nada que não possa ser consertado diante da grande experiência que tem o presidente Lula. Vamos aqui lembrar do ponto eleitoral, que talvez nunca mais na história desse país nós vamos ter alguém que venceu três eleições de presidente da República, cinco eleições de presidente da República. Três, ele mesmo sendo candidato, e duas com a Dilma, onde ele foi o grande eleitor, com um peso eleitoral muito maior que a então candidata a presidenta Dilma. Nós estamos assistindo à montagem de um governo numa outra fase. O Lula, ele carregou ao longo da vida, foi conquistando vários companheiros, montando um bom time. Era o time da esquerda brasileira, não é? Chegou ao governo com esse time, fez boa gestão, coisas boas, erraram bastante também. Lembremos aqui de mensalão, de outras coisas, mas o saldo foi positivo, tanto é que venceu quatro eleições depois da primeira. Mas eu teria um pouco mais de frieza para falar que é um governo em dificuldade, que não vai dar certo. Vamos aqui pegar um ponto que você levantou, o marco do saneamento. Para qualquer analista, Beth, que fosse analisar com frieza o que seria a votação desse marco, era claro, mas lógico que ia ter essa votação difícil para o governo. Por quê? Porque é um Congresso cuja maioria se reelegeu. A Câmara dos Deputados é composta de 503 deputados, a grande maioria foi reeleita. Pois bem, esses deputados já votaram há 2 anos atrás a questão do saneamento, o projeto de saneamento. É muito difícil para um parlamentar mudar sua posição. Ele precisa justificar muito bem. Ou se ele quiser dar uma banana para a opinião pública, tudo bem, mas em geral, o parlamentar tem muita dificuldade de mudar suas posições, em especial no mundo das redes sociais, no mundo da internet, aonde cada espirro que você dá, cada bocejo que você dá, fica registrado. Imagine, então, o voto num tema tão relevante como é a questão do saneamento. Então, o governo está patinando, está errando. Essa questão do marco do saneamento e as suas mudanças foi um erro tático do governo. Acho que se ele tem a convicção que tinha que mudar, mas não precisava fazer dessa batalha uma guerra, porque era algo muito presumível que seria difícil a mudança.
a maioria dentro do Congresso. Eu acho que o governo está construindo a sua coluna vertebral, não é? Com os partidos da esquerda, falando em Câmara dos Deputados, o Senado está mais confortável. Tem os partidos da esquerda, que o presidente Lula tem uma liderança muito grande, aproximadamente 150 parlamentares, dentro e fora desses partidos, que tem uma origem na esquerda e tem no líder, no Lula, a sua principal liderança. O MDB, cuja relação do presidente Lula com seus principais líderes é muito boa, não é? Renan Calheiros, Jaber Barbalho, e outros líderes importantes. O PSD, que nas eleições ele acabou não apoiando o presidente Lula, liberou, não é? Mas a grande maioria do partido apoiou. Eleito, definimos o líder da bancada na Câmara, Antônio Brito, como interlocutor do partido na Câmara, o Otto Alencar como interlocutor do partido do Senado. Ambas as bancadas fazem parte da base por decisão das bancadas. Os líderes estão afinados com o governo. Então, só entre PSD, MDB e as esquerdas, o presidente Lula tem uma maioria estimada, um número estimado de 250 parlamentares, o que não é pouca coisa. Além do mais, ele tem as relações estratégicas com os outros partidos, não é? E com outros parlamentares, em especial com o presidente Arthur Lira, que foi apoiado pelo Lula e assumiu compromissos de governabilidade, de apoio a alguns projetos. Então, estou falando em resumo, tudo isso para dizer, realmente, esses 3, 4 meses foram difíceis para o governo errou muito. Diante da experiência do presidente Lula, eu acredito que as coisas possam melhorar. O Lula, Beth, ele precisa definir melhor quem ele vai empoderar, assim como ele empoderou o Zé Dirceu, no primeiro momento, o Márcio Tomás Bastos, que eram os seus dois grandes agentes, seus grandes líderes, os protagonistas das ações do governo, em nome do Lula. Quando eles falavam, em especial o Márcio Tomás Bastos e o Zé Dirceu, ninguém questionava. A minha impressão é que o Lula fez uma opção para empoderar o Rui Costa, que foi governador da Bahia, e o Padilha. Então, talvez, para quem está longe, como eu, aqui de fora, aqui em São Paulo, observando, mas conversando muito com nossos líderes, eu acho que está faltando ele empoderar mais o Padilha e empoderar mais o Ruiz, e chamar os dois e deixar claro quais são as atribuições de cada um. Presidente, a despeito de todos esses entraves, essa semana a gente viu a urgência do projeto do arcabouço, que foi aprovada com uma ampla maioria, acima do quórum constitucional, e eu queria saber do senhor o que isso revela? Foi um ponto fora da curva? O senhor falou muito o que a gente escuta muito é essa falta de poder centralizado numa figura, uma figura capaz de tomar decisão pelo governo. Hoje a gente não tem isso, tem uma disputa interna no partido, o que os líderes reclamam é de que Padilha e Rui até tem um bom trato com Padilha, mas pouco resolve. E nesse do arcabouço a gente viu que o Haddad saiu por fora. Ele estabeleceu uma ponte com Lira e eles conseguiram êxito nessa pauta. Como que o senhor vê isso? Esse é o segredo? Ou esse é um tema que vai além desses problemas de governo? Volto a dizer, não é? O Haddad foi importante porque esse é um tema dele, né? O ministro geralmente vai a campo, né? Na questão do saneamento, eu não vi o ministro da Infraestrutura, que cuida dessa área, ir a campo. E não estou criticando, porque de longe é fácil criticar, mas eu não vi. O Haddad não, é o tema da economia, ele foi ao Congresso, ele vendeu seu peixe, ele se articulou, mas o que eu volto a dizer, não cabe ao ministro da Economia ser o polo condutor de um governo. A economia é muito grande, muito importante, ele não tem tempo e estrategicamente seria um grande equívoco. O que eu volto a dizer é que, a princípio, no início do governo, o Lula deixou claro que estava empoderando o Padilha e o Rui Costa. Eu acho que ele tem que empoderar mais os dois e sentar com os dois e definir quais são as atribuições. Ou trocar, mas é muito no início de governo para trocar ministro. Eu acho que, às vezes, as dificuldades não são das pessoas, são das circunstâncias. O Lula
precisa criar circunstâncias de empoderamento dos dois. Ou de quem ficar no lugar dos dois, se ele resolver tirar um dos dois. Mas não acho que é o caso, pelo que eu percebo, não é essa vontade do Lula. Então, quem está errando é o Lula ao não empoderar adequadamente os dois. E não acertar os dois, né, para não ter trombada. O governo tem um chefe, o chefe é o Lula. Chama os dois, ó, vamos conversar aqui, ó, vai ser assim, assim, assado. Sabe, o que a Jordana lembrou agora, muito bem lembrado, é o seguinte: o Lula, ele sempre foi o articulador político, né, do governo, é o próprio Lula. O Lula é muito centralizador. Nas primeiras gestões, né, no primeiro governo, isso funcionou, né, como você falou, tinha o Zé Dirceu, né, tinha outras figuras. Hoje carece dessas figuras importantes, principalmente porque o PT a gente pode ver que é um ninho de gato, cada um tentando puxar. Você vê o próprio Haddad, o próprio fogo amigo dentro do partido não propicia. Como é que ele sai dessa sinuca de bico, diríamos assim? Olha, organizando o time, né? Ele é o chefe, ele é o líder, Beth. Ele que foi eleito. As pessoas estão acreditando e confiando naquele que votou. Então, as pessoas votaram no Lula. Ele tá, é por isso que eu estou dizendo, quem está errando é o Lula. Ele tem que chamar os dois, empoderá-los ou trocar. Vamos dizer que ele acha que não vai dar certo, que o Rui não tem vocação para isso, ou o Padilha não tem vocação para aquilo, troca. Mas eu acho que é muito cedo. Eu acho que o que está errando, quem está errando é o Lula, ao não empoderá-los adequadamente e não definir com clareza as funções de cada um. Nessa questão, só emendando antes da Giovana, né, Jordana entrar na outra questão, o que pega também, o que a gente tem ouvido muito, é a questão da liberação de cargos regionais e atraso na liberação das emendas que ficaram represadas, né, no chamado orçamento secreto. A maneira como Lula conduz, né, o governo é diferente do que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro praticamente falou: ó, Congresso, se vira, tá aqui, vocês vão, ter autonomia. O governo Lula é mais centralizador. Você acha que essa é uma questão crucial, que é a liberação de emendas e de cargos, pode ser um dos caminhos para destravar essas relações? Porque muitos dizem, né, que o parlamento só funciona na base do toma lá da cá. É isso que está em jogo? Não acredito. O principal passo de aproximação de um partido, de uma bancada com o governo, são as definições programáticas do governo, não é? As suas diretrizes. Saber afinidade, um mínimo de afinidade, porque ninguém se sustenta, nenhum parlamentar, nenhum partido vinculado a um governo que ele não acredita, que não comulga com as suas diretrizes, com o seu programa. Então, posto isso, é evidente que precisa haver diálogo. Diálogo para construção, porque não existe imposição numa democracia, senão não precisa existir o legislativo. Né? Ó, mando e pacote está fechado, é isso, acabou. Então, o diálogo é importante. Eu acredito que essas emendas elas vieram para ficar, mas tem todo o modus operandi. O Arthur Lira tem que entender que no governo passado ele tinha lá do outro lado da rua, no Palácio do Planalto, o Ciro Nogueira, e era automático, ele mandava a emenda, o Ciro já na hora mandava operar. Hoje o Arthur Lira perdeu a eleição. Ele manda uma emenda para lá, essas emendas impositivas, e cai na mão de um governo que ele não apoiou, que é aliado dele, que o ajudou para a presidência da Câmara. Então, é natural, o governo quer legitimamente ter a pretensão de também coordenar essas ações, não é? Porque são muitos recursos que interessam ao país e interessam ao governo que foi eleito. Então, as emendas realmente estão pegando, está desgastando a relação, mas ambos os lados vão ceder um pouquinho e não é isso que pega. E em relação aos cargos também não. Cada vez mais o administrador sabe que não adianta você colocar pessoas desqualificadas, porque, afinal de contas, acontecendo erros na condução dos trabalhos, aqueles que foram indicados trazem um desgaste muito grande para os indicadores, tá? Para quem os indicou. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira resumida, tudo isso que você falou é importante, sim, a questão das emendas, a questão de cargo, mas não é o preponderante. A base, a premissa é a afinidade programática.
E tem essa afinidade programática com o governo que foi eleito e com o Congresso mais conservador e liberal? Tem convergência na agenda? E em que pauta É, seria? Jordana, é por caso, né? Você vê, não teve no marco do saneamento e era mais do que compreensível que não tivesse, como eu disse agora há pouco. Não pode ser, ó, vou ter uma, vou me atrelar sem questionar nada. Teve no acabouço por quê? Porque a maior parte desses parlamentares votou o teto. Então, esse arcabouço, votou o teto lá atrás, no governo Temer. Esse arcabouço não é o ideal para quem votou o teto, não é o ideal, mas é um avanço, é melhor que nada. Então, por que ficar contra? Vamos votar esse, foi votado, está sendo votado, e mais à frente a gente pode aperfeiçoar, dar uma turbinada, não é? Então, tem lógica nessa questão, a avaliação que eu estou fazendo. Não há nenhuma incoerência na base que ficou contra o marco e que ficou a favor do arcabouço. E essa semana a gente viu a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol pelo TSE, e o tema acendeu muita polêmica, principalmente em relação ao que chamam de excesso de poder do Judiciário, principalmente o Supremo e TSE. E eu queria saber do senhor qual que é a análise que o senhor faz desse fato. Bom, primeiro temos que tomar muito cuidado, né? Porque estamos numa democracia e é muito importante que se esgotem sempre instâncias, discussões, e me parece que a Câmara ainda precisa se posicionar. É muito possivelmente através do seu comitê de ética, sua corregedoria, não é? Para que esgote o assunto. Então, eu prefiro não considerar fato encerrado essa cassação do Deltan, mas acho muito difícil reverter, pelo que eu venho lendo. Só acha Mas que chama... pode estar vendo uma... Oi, desculpa, pode Pode fazer. complementar, Não, Jordana. pode ir. Só acha que está havendo uma extrapolação de alguns É, poderes, um se sobrepondo ao outro? Como é que o senhor vê essa questão? isso. Olha, o problema do Brasil não é o judiciário, como falam, ó, o Supremo, não sei o quê. O problema do Brasil é o excesso de número de partidos políticos, muitas lideranças. Você acaba dificultando a governabilidade, acaba havendo eh, uma, um equívoco em algumas ações do legislativo, do executivo, do judiciário. Acho que com a condução do Congresso, como foi nos últimos anos em relação à reforma política, e mantendo essa estrutura atual de legislação, em breve a gente vai ter 3, 4 partidos, e com isso o diálogo com, no máximo, 5, 6 partidos. E daí, dessa maneira, o diálogo executivo, legislativo, judiciário vai ficar muito mais fácil, muito mais ágil. O que falta hoje é agilidade nessas conversas, nesse diálogo, até porque é quase que impossível um judiciário dialogar com tantos líderes, acaba selecionando alguns, acaba a coisa ficando perdida, a lógica ou a possibilidade de entendimento com majoritário. Eu acho que é esse o problema do Brasil hoje. Em Certo. relação a Bom, essas, em relação a essas reduções de partidos, com essas mudanças nas regras eleitorais, a tendência é que se reduza mais, como o senhor sempre menciona, e não acha que nesse cenário os partidos vão precisar ter uma posição mais definida em relação ao espectro político? Hoje, por exemplo, o PSD se define como centro-direita, mas apoia Lula no governo federal e Tarcísio no estadual. Isso poderia perder um pouco a identidade e indo um pouco além. A gente tem visto muitos partidos se organizando para formar federações. Está no radar do PSD? Você tem toda a razão na tua análise. Na hora que você diminui o número de partidos, cada um vai ter a sua proposta, o seu candidato, e com isso manter uma coerência diferente. O PSD está muito à vontade, porque existe um jogo, uma regra, e você precisa crescer nessa regra. Nós, por exemplo, apoiamos o Geraldo Alckmin em 2018, perdemos a eleição. Nós nunca fomos válidos do governo Bolsonaro. Independente, o governo inteiro. Haja visto o próprio Fábio Faria, quando foi convidado a ser ministro, nós pedimos que ele deixasse claro que era em caráter pessoal e que sairia do partido. E saiu na primeira janela. Ele se trata de um querido amigo, mas são coisas que são fundamentais no partido fazer para manter o respeito da opinião pública, da sociedade, e a gente vem fazendo. Então, eu não tenho essa preocupação. Veja que o governo Lula que você falou, o PSD não teve candidato a presidente, e uma parte expressiva apoiou o candidato Lula. E essa parte que apoiou, ela teve o reconhecimento do partido e foi escolhido líder no Senado, alguém que apoiou o Lula, que é dos nossos 16 senadores, a maior parte apoiou o Lula. E foi escolhido líder da bancada na Câmara, alguém que apoiou
o Lula também, que era majoritário na bancada. E cabe ao Antônio Brito e ao Otto, que além de líderes, são vice-presidentes do partido, conduzir essa questão. Não há nenhuma incoerência. Quanto ao Tarcísio, nós apoiamos o Tarcísio, nós temos o vice do Tarcísio, portanto, ilógico seria se não participar do governo. A eleição é para isso. O eleitor escolhe quem vai indicar cargo, quem vai preencher os cargos. Isso é eleição, isso é democracia, né? A democracia pressupõe você ter o eleitor escolhendo quem vai ser secretário, quem vai ser governador, quem vai ser presidente estatal, através de alguém que ele escolhe, que ele define para escolher seu nome, que é o chefe do executivo. Então, não há nenhuma incoerência. Eu espero até que o PSD, em breve, não tenha mais aliança. Eu sou contra a aliança, sou contra a coligação, mas se você não obedece à regra, você desaparece. E federação? Está no radar? Do PSD, não. E também fui contra a federação, o PSD foi contra a federação. A federação não deixa de ser algo para substituir as coligações. É evidente que talvez em caráter definitivo, mas como nós somos contra a coligação, nós somos contra a federação. Kassab, falando em Tarcísio, a gente acompanha aí um movimento do mercado deixando, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro por todas as questões que ele vem enfrentando aí na justiça de lado e aportando ali no nome do Tarcísio para a sucessão presidencial de 2026. Você disse recentemente que é melhor o governador de São Paulo ficar mais 8 anos no cargo e depois se lançar, né, para ele fazer aí, tentar a reeleição e continuar governando. Você vê algum nome com potencial para 2026 que possa representar esse vácuo aí deixado pela direita, além do nome do Tarcísio? Olha, eu realmente não vejo o Tarcísio, porque eu entendo que ele, para o estado de São Paulo e para o Brasil, e ele é muito jovem, é adequado ele fazer, se fizer um bom governo, acredito que faça, pois está fazendo, ele disputar a reeleição e ficar 8 anos. Muito jovem. E depois sim disputar a presidência da República. Mas é uma decisão dele, qualquer que seja a decisão, terá o nosso respeito. Agora, ele não sendo candidato, acredito que não será, nós temos aí, vou citar dois, mas poderia citar outros. Tem o Zema, que já se reelegeu, vem lá de Minas Gerais, um estado importante, não é? E o próprio Ratinho Júnior, não é? Que é um candidato. O Rodrigo Pacheco, que pode ser outro candidato. O Rodrigo não foi candidato porque não quis. Ele entendeu, diante da tensão que ele tinha no país, que era melhor ele ficar no Senado, sendo o guardião da democracia. E foi muito bem, ele acertou, porque a presença dele no Senado nas eleições foi fundamental. E com relação à disputa pela prefeitura no ano que vem em São Paulo, o PSD já tem uma posição sobre quem vai apoiar? Qual que é o nome mais forte na avaliação do senhor para a disputa? Não, não temos, não. Nós temos hoje 3 candidaturas colocadas, né? Me parece que o Ricardo Salles insiste muito em ser candidato, o atual prefeito Ricardo Nunes, que é candidato, e o Boulos pelas esquerdas. O PSD primeiro vai definir se terá ou não candidato. Se não tiver candidato, a nossa primeira conversa será com o Ricardo Nunes, que é um candidato de centro, mais identificado, portanto, com o PSD em sua posição ideológica. As outras duas pré-candidaturas colocadas até agora, o Boulos, ela representa algo muito distante daquilo que o partido acredita, e também o Ricardo Salles, com uma proposta muito radical de direita. Então, desses três, o que tem mais afinidade é o Ricardo Nunes. Eu não sei se tem espaço para uma quarta candidatura. 3 já é muito. Kassab, você acredita que o país continuará dividido? Nós temos aí uma eleição municipal entre a esquerda e a direita, esquerda representada aí pelo Lula, né, e aliados, e a direita ainda pelo Bolsonaro, né, mesmo que ele não seja candidato em 2026, ainda é uma força a considerar. Como é que fica para partidos como o PSD, como outros, para tentar quebrar essa polarização? Olha, a polarização é um fato, né? Um fato que ninguém pode contestar. Aliás, 2 núcleos muito fechados, né? Expressivos. Eu acredito que a esquerda do Lula, ela tem entre 15% e 20%, a direita do Bolsonaro em 15% e 20%, o que é algo bastante expressivo. O resto foi a rejeição do outro. Estou me referindo à eleição,
mas as pesquisas eu acho que preservam mais ou menos esses números. O Lula teve seus 15, 20% e o resto foi a rejeição ao Bolsonaro. E da mesma maneira, né, que o Lula, o Bolsonaro também teve seus 15, 20% e o resto foi a rejeição ao Lula. Venceu a guerra das rejeições, venceu quem tinha menos rejeição. Falando um pouco ainda de Tarcísio, o senhor acha que o governo Tarcísio mediu mal o projeto de policiais ou deveria ter deixado mais espaço para mexer na Assembleia? Acredita que foi uma inexperiência do governador, pesou nesse caso? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Não, o governador Tarcísio é muito experiente. Foi ministro de 3 governos, né? Teve cargo de relevância no governo Dilma, Temer, Bolsonaro, agora governador de São Paulo. É um projeto importante, ele deixou claro que é cumpridor de promessas, ele assumiu esse compromisso da prioridade à segurança. Eu vi uma tabela, Jordana, que você já deve ter tido acesso. Se eu não me engano, São Paulo ficou 6 ou 7 anos sem aumento para os policiais. É inadmissível, né? Quem é que vai querer entrar numa carreira tão importante? Não é? Daqui a pouco você tem um crime organizado se estruturando para colocar pessoas lá dentro da polícia, ninguém quer entrar. O número de interessados para os processos de seleções, vale a pena, se você não tem, Jordana, pegar lá com a nossa Secretaria de Comunicação, reduziu drasticamente, as pessoas não querem mais entrar para a polícia aqui no estado de São Paulo. São Paulo tem um dos salários de segurança mais baixos do país. Então, ele cumpriu o compromisso. O resto é oscilação, é natural, não é? Numa questão salarial, cada um quer puxar para o seu lado, cada um com seus compromissos, seus filhos, né? Pessoas que eles têm responsabilidade, e tudo acaba bem. São negociações sempre difíceis, que envolvem pessoas, né? Envolve recursos, envolve dependentes dessas pessoas, que vivem dessas pessoas e que qualquer centavo a mais faz a diferença na vida dessas famílias. Então, eu já fui tudo no parlamento. Fui vereador na maior cidade do país. Fui deputado estadual na maior assembleia do maior estado do país, São Paulo. Fui 2 vezes federal pelo maior estado. Não há projeto que não tenha discussão, polêmica, um que levante a mão para... Estou de acordo, mas quer melhorar. Então, estamos vivendo uma normalidade. Agora, essa questão dos policiais, cara, sabe? O que que se pode fazer? Como você falou, né? São Paulo tem um dos menores salários. Se a gente comparar com cidades do Nordeste, é uma coisa assim, né? Grotesca a diferença, né? Realmente, né? Por estar num estado, maior periculosidade. O que que vocês pensam em fazer para reverter isso? Olha, Beth, nós estamos fazendo o que os outros não fizeram, né? Mesmo o último governo do Dória Rodrigo deu aumento no último ano, cuja conta quem está pagando é o Tarcísio. Então não deram aumento nenhum praticamente. O Tarcísio não só respeitou, né, como obviamente tinha que respeitar, arcando com esses aumentos, como deu um aumento igual ao que eles deram, único, em 10 anos, quase, 7 anos, sei lá. Então eu acredito que os policiais, todos aqueles que trabalham na área de segurança, têm todos os motivos para confiar no governo do Tarcísio, porque já no início, na largada, ele fez algo que não é normal. As pessoas ficam enrolando para dar generosidade mais perto das eleições. Não, ele deu perto da eleição passada, no início. Mostra a sua seriedade. Ele não está querendo barganhar voto, não está querendo negociar, ele está cumprindo o compromisso por conta de convicções. Sabe, infelizmente nós estamos aí com o nosso tempo estourando, né? Estamos acabando o papo com o editor. Eu gostaria de encerrar, não sei se a Jordana tem mais alguma questão, alguma pergunta, mas eu gostaria de encerrar a sua avaliação. Como é que você recebeu, né, a extinção, né, pelo ministro do STF, Dias Toffoli, de uma ação de improbidade, né, que tinha ali você no foco? Como é que você recebeu essa notícia? Beth, se eu tivesse feito alguma coisa de errado na minha vida, eu não teria continuado, não é? Isso, por exemplo, é uma questão que quiseram vincular 2008, veja só, e é evidente que a minha consciência está muito tranquila, sempre confiei na justiça, continuo confiando, continuo trabalhando, gosto da vida pública, mas é evidente que se eu tivesse alguma dúvida quanto à minha conduta, eu não estaria hoje me expondo, né? Eu já fui, como disse agora há pouco, já ocupei todos os cargos no legislativo, no executivo, secretário municipal, secretário de Estado, 3 vezes, 2 vezes ministro. Eu recebi com muita serenidade. Não, se eu tivesse alguma preocupação,
que poderia algum dia ter algum problema nessa área, eu não teria continuado a vida pública. Eu tenho bom senso, né? A gente tem amigos, tem família, sabe que as pessoas sofrem, né? Tem seguidores, não é? Eu nunca fui questionado por ninguém, nunca ninguém colocou o dedo no nariz. As pessoas me conhecem, Beth, sabem que eu sou do bem, que eu sou correto. Então, recebi, evidentemente, com muito orgulho do nosso judiciário, porque seria uma frustração muito grande se fosse diferente para alguém que só faz o bem. Tá certo. Kassab, muito obrigada pela sua participação no Papo com o Editor. Estamos sempre aqui, né, esperando a sua presença. Obrigada, Jordana Neves, a nossa especialista em arcabouço fiscal, 24 horas no assunto. Obrigada pela sua participação. Agradeço ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota, e você, assinante, que nos acompanha. Obrigada.